Bem, dando continuidade ao tutorial, agora a gente vai tratar das variáveis, né? Antes eu gostaria de mostrar apenas um esqueminha que eu fiz aqui sobre como funciona, né, o sistema. Então, tem modelos de texto que vão ter partes de texto, né? No caso, partes que não tem pai, e essas partes de texto vão ter partes que tem pai, né? Os modelos ainda vão ter configurações, então, que a gente vai tratar, e as partes de texto, elas têm o texto que vão ter variáveis, né? Que é exatamente o tema que a gente vai abordar agora, né? Vamos pegar, por exemplo, essa parte de texto aqui. Vamos inserir uma variável. Como é que é essa questão da variável? Ela... Ups, espera aí. O teclado estava ruim. Então, nome interessado. Esse símbolo aqui significa que é uma variável com o título nome interessado. Então, o interessado fulano, vou colocar o nascimento aqui, nascido no dia. Outra variável de nome, data, nascimento. Estou os seguintes documentos. Vou colocar mais um aqui que não vai ter muito sentido, mas só para completar o exemplo. Agora vamos salvar. Olha, o sistema ele já alertou. A variável de nome interessado não foi encontrada no sistema. Você pode criar esta variável seguindo passo a passo no botão variáveis. Ele também não vai achar nascimento e não vai achar a observação. O que significa isso aqui, né? Ele procurou no texto dessa variável e encontrou dessa parte de texto, mas encontrou variáveis que não estão no sistema. Então vamos aqui no menu para salvá-las. Como é que esse menu aqui? Aqui tem as partes que são criadas, mas aqui é onde a gente vai criar a nova, né? O título tem que bater com o que está lá no texto, né? Então, o nome interessado, inclusive os maiúsculos, minúsculos. Vou colocar. Existe o título, o tipo, que significa como é que ele vai ser, né? Uma data, um CPF, um nome. Eu, no caso aqui, eu vou colocar um nome maiúsculo, né? Vou colocar como definidor de gênero, mas não vou explicar isso agora. Isso aqui é o próximo tema. Vamos adicionar. Então, a variável já está aqui. Tem a outra que é a data, nascimento, do tipo data. Aqui, ó, dia, mês e ano. Vai para cá. Vamos agora criar observação. Observação eu vou deixar como texto básico. Então já estão as três aqui. Se você quiser deletar, só é clicar. Deletar, né? Mas como eu não quero. Voltar. Pronto, agora eu vou de novo. Veja o que aconteceu agora. O sistema encontrou esse nome variável e já ofereceu um campo para você colocar o valor. Como ó, essa parte aqui é ter data, então ele já informa aqui o formato de data. Aqui no formato de nome maiúsculo ele só vai aceitar, vai jogar tudo para maiúsculo. Cristina. E aqui blá blá blá. Vamos fazer o documento agora dessa forma. Veja que agora o documento está, os valores foram substituídos, né? Então a data, a observação que eu coloquei. Então o sistema é prático nesse sentido. Então vai começar outra. Então colocarei aqui fulano. Tan, 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 tan. Outro blá. Então é assim que funciona o sistema, digamos assim. Você vai colocando variáveis e elas vão aparecendo os valores. E quando fizer o texto, ele vai reproduzir aquele valor no texto final. Existe ainda uma coisa estranha. Vou até colocar Cristiano de novo. Existe uma coisa estranha nesse texto ainda. Agora já partindo para outro tópico, né? A questão das variáveis já abordei. Veja que ele está falando o interessado Cristiana, que não é muito interessante, né? Porque
Existe aquele subterfúgio de colocar assim, ó, A, colocar aqui outro A, mas não é muito prático, digamos assim, e torna o despacho, fica na cara, né, que é um despacho que foi só substituído e tudo mais. Existe uma funcionalidade no sistema que ele trata exatamente disso, que ele vai dizer o gênero das palavras. Então, de novo, a gente vai nesse texto aqui, aliás, no texto da parte, e eu vou colocar depois de o gênero, assim, sem acento mesmo. Programação, a maioria das coisas é sem acento. Então, isso aqui é como se fosse uma função, ó. Depois de interessado, gênero entre parênteses. Depois de o, gênero entre parênteses. O sistema ele entende isso aqui como, ó, essa palavra aqui eu vou ter que transformar ela em ou masculino ou feminino. Então eu vou alterar aqui de acordo com o que está aqui o que está escolhido aqui, masculino ou feminino. Então como está feminino, né, ele vai ter que transformar e realmente o fez, né, para o feminino, a interessada. Se eu colocar aqui, agora vem uma parte interessante, ó, Cristiano da Silva. Se eu colocar Cristiano, ele está marcado autogênero. Então ele vai automaticamente pegar a variável nome interessado. Por que a variável nome interessado? Porque quando a gente criou ela, a gente colocou que ela é a definidora de gênero. Então o sistema olha para essa variável e diz, ó, vou pegar a primeira palavra dela e vou ver se é masculino ou feminino. Se for masculino, vou tornar o gênero do modelo de texto masculino. Automaticamente, porque aqui está marcado autogênero, né? Então, quando eu clicar aqui, ó, ele joga para masculino ou interessado cristiano. Então veja que ele já tem essa automação, né, nesse sentido. Algumas palavras ele não vai encontrar, porque é basicamente baseado no fim, né, da palavra. Então algumas palavras ele não vai encontrar o gênero, vai avisar que não encontrou. Outras pode ser que, por exemplo, eu conheço uma pessoa chamada Elba, que ele é homem. Então o sistema ele entende como mulher. Se você não quer que ele encontre o gênero automático, basta desmarcar, né? Vamos dizer que eu queira que isso aqui seja feminino de todo jeito. Então deixo feminino, a interessada, cristiano. Então, funciona assim, quando encontrar, se o usuário desejar, né, basta que ele, se clicar novamente, ele automaticamente joga para masculino. Bem, é mais ou menos, assim, o outro detalhe sobre gênero é que, nossa, você colocou todas as palavras do português no sistema e ele é capaz de identificá-las e jogar para o masculino e feminino? Não, eu coloquei apenas algumas. Se eu colocar uma nova aqui, ó, enfermeiro, ele vai, vamos ver o que ele vai dizer, ó. Quando eu tentar fazer. E já alertou, a palavra de gênero enfermeiro não foi encontrada no sistema. Você pode criar essa palavra seguindo o passo a passo no botão menu, palavra de gênero. Ou seja, a gente vai aqui nesse menu agora, ele não encontrou, ele deixou enfermeiro porque estava correto mesmo, né? Mas se fosse cristiano, ele ia falar que era enfermeiro também. Então vamos aqui, ó, menu, palavra de gênero. Aqui estão todas as que eu criei, né? São básicas, do, da, ela, ele, seu, sua. Se quiser deletar também, dá na mesma. Mas vamos colocar que a gente inventou agora. Enfermeiro. Enfermeira. A versão masculina, a versão feminina e adicionar. Palavra criada com sucesso. Agora eu vou voltar. Vou colocar cristiano, né? Veja que ele já achou, ó, a enfermeira cristiana. Então funciona assim. Se o usuário estiver criando seu próprio modelo de texto e ele vai encontrar palavras de gênero que não estão nessas básicas que eu coloquei, né? Basta que ele insira no sistema. Então, sobre variáveis e sobre gênero, é mais ou menos isso. O que está faltando aqui para a gente, então? Deixa eu ver. 9 minutos. Está faltando configuração. O que significa configuração? Bem, veja que, apesar de já estar interessante isso aqui, ainda é um pouco trabalhoso, né? A pessoa vir e ficar clicando aqui. Ah, agora eu quero assim. Agora ele possui direito, agora não possui. Às vezes isso é trabalhoso. A configuração ela funciona no seguinte modelo.
algumas partes de texto básicas de uma certa configuração vão ser marcadas com um simples toque. Então vamos criar um exemplo. As configurações pertencem a modelo de texto, então isso quer dizer que a gente vai ter que alterar o modelo. Ó, veja, é essa parte aqui que a gente tinha passado direto, né? Então aqui estão as partes do modelo. Vamos criar um que vamos dizer que é um despacho que sempre acontece, esse comum. Vou adicionar a configuração, criou ela aqui, né? Vou selecionar ela e agora eu vou adicionar que partes dessa que a gente, quando clicar nessa configuração, vão ser marcadas. Vamos dizer que seja o título do órgão, ó. Vamos procurar aqui título do órgão, vai estar nessa configuração. Depois, vamos dizer que a pessoa sempre apresente o documento B, é o que ele sempre apresenta, né? Então vou marcar aqui, ó, documento B. E a pessoa sempre tem direito quando isso acontece. Vamos ver. Documento 1 possui direito ao argumento 1. E depois, por fim, a assinatura. Vou alterar o modelo. Veja que já apareceu aqui. Quando eu clicar agora, o que acontece? Ele vai marcar todas aquelas que eu coloquei na configuração comum. Ou seja, assinar. Como eu cliquei, por exemplo, se eu desmarcar isso aqui, ó, vou desmarcar todos, né? Como ele está marcado direito ao argumento 1, ele já marca possui direito, que já marca do direito. Então, só preciso colocar a mais fundo, assim, digamos. Então, fica bem mais prático, né? Ó, toda vez que eu estou aqui, acabei de... Tá tudo desmarcado, acabei de ligar o sistema. Aconteceu de novo o caso que sempre acontece, né? Que é o que mais acontece, digamos. Então, só basta chegar, colocou aqui, já está pronto para digitar os valores, né? E depois fazer o documento de forma bem prática. E aqui você pode colocar várias configurações, né? Alterar modelo. Agora eu vou colocar negando comum. Não vou nem adicionar, não. Mas assim, seria a mesma coisa, só que, por exemplo, não possui direito ao argumento B. Opa, quando eu clicar ele vai dizer que quer que eu selecione. Ó, vai ser pertencente a essa. Opa. Então, quando eu clicar, ó, ele só marcou o não possui direito, né? Então, é mais ou menos assim que funciona essa questão das configurações. É como se fosse um atalho que vai facilitar bastante. Beleza, né? Vou criar agora outro modelo só para exemplificar uma outra questão, que seriam frases simples, digamos assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, frase simples. Porque agora a gente tem essa, né? Veja que configurações do modelo. Se eu deixar isso aqui marcado, só vão aparecer as configurações do modelo, né? Ou seja, só de frase simples. Como eu não criei nenhuma configuração para frase simples, não aparece nada. Se eu desmarcar, vão aparecer todas as configurações que existem no sistema. Se eu clicar aqui em comum, ó, ele volta para a configuração. Essa configuração pertence ao modelo reconhecedor de direitos. Então, ele volta para cá. Mas voltando para o frase simples, vamos dizer assim que a gente tem um modelo de texto só para frases pequenas, frases, ó, por exemplo, criar uma parte aqui, ó, uma parte chamada despacho inserido no despacho inserido no sistema, vamos dizer, né? Então essa frase, vamos dizer que ela se repetiria muito, várias vezes. Inclusive, você não está nem fazendo documentos, você só está pegando essa frase e copiando e colando ela em algum outro sistema da internet, digamos. Vou ter que adicionar, né, alterar modelo. Vou adicionar aqui despacho inserido, né? Então a gente só está colocando ela. Você não precisa fazer o documento, copiar
depois colar. Não, simplesmente existe esse outro botão, copiar texto, ou seja, quando você clica aqui, ó, texto copiado. Que texto, né? O texto que foi formado pelas partes de texto aqui. E aí você chega aqui, vamos dizer que esse aqui seja o sistema, só Ctrl V. Despacho inserido no sistema. Veja que foi é como se fosse um atalho, né? Digamos que você tenha várias e várias frases dessas, né? Então, várias e várias frases curtas que você tem que ficar copiando e colando e inserindo num dado sistema. Então, poderia também criar configurações para essas frases simples, né? Então, eu vou aqui alterar modelo, configuração 01 ou inserir, configuração, inserir. É o que você achar mais interessante, né? E aqui eu vou colocar despacho inserido, alterar. Vou marcar aqui só para não confundir. Então, tá desmarcado, ó. Quando eu clicar aqui já vai estar. Imagine agora isso aqui, várias configurações com vários despachos, né? Então, com várias frasezinhas simples. Então, é uma verdadeira, vamos dizer assim, mão na roda, né? Que a pessoa fica, só precisa dar um clique. E depois clicar em texto copiado. Existe uma outra funcionalidade ainda que deixa mais rápido, que é dar 2 cliques aqui, ó. Quando eu der 2 cliques, texto copiado. Então já basta dar um Ctrl V em algum lugar e já está feito assim o serviço, né? Então basicamente o sistema é esse. Está bem complicado, nossa. A gente já está com alguns bons minutos, né, aqui. Nossa, Alexandre, está muito complicado isso. Bem, não é todo isso aqui que eu estou fazendo, é um tutorial de como fazer um modelo de despacho, modelo, as configurações, partes. Você pode importar um modelo já feito. Então, por exemplo, eu tenho esses dois modelos aqui, eu vou exportar esse arquivo, isso aqui que eu tenho, né? Exportar esses modelos. Clica aqui em exportar, vou em esse aqui são dois que eu já tinha, né? Então eu vou colocar o de agora. B87. Aliás, qual é a dica que eu dou? Colocar o primeiro nome sobre o que é, né? Então, reconhecedor de direitos. Quem foi que fez? Só para identificar, né? Alexandre. E quando, né? Porque às vezes despachos tem a ver com leis, que tem a ver com datas, que tem a ver com portarias, com datas e tudo mais. Então muda muito. Então, vamos dizer aqui, ó. Do 4 de 2000. Não aceita barra no Windows, né? Então tem que colocar. Então agora eu vou salvar, ou seja, eu vou exportar isso tudo que eu fiz para este arquivo. Arquivo exportado. Agora vamos dizer que eu estou iniciando um novo, né? Não preciso nem reiniciar, deletar alguma coisa do sistema. Vou deletar apenas os modelos daqui. Deletei esse primeiro, vou deletar agora esse aqui. Alterar, deletar modelo. Tem certeza? Pronto. Deletei tudo, né? Então, nossa, comecei agora. Eu não quero aprender aquela... Eu trabalho no mesmo, no reconhecimento de direitos, né? Naquele órgão X e tudo mais. Outro servidor, outra pessoa criou esse modelo. Então agora eu quero importar. Ele apenas me disse, eu baixei lá de alguma forma, né? E aqui baixei esse arquivo de alguma forma pela internet. E agora eu vou abrir ele, ó. Reconhecedor de direitos, Alexandre e tal. Modelo e outras variáveis adicionadas. Quer dizer, veja que tudo que eu tinha feito no tutorial voltou através daquele arquivo. Então, isso é o que vai facilitar, né, a transferência de modelos de textos entre pessoas, né? Então, uma pessoa pode criar e aí várias podem baixar aquele modelo e fazer suas modificações, né, para não ficar algo estático, né, algo preso aquele pensamento da pessoa que criou. Você pode pegar o modelo dele e alterar, né, da sua forma.
Então, eu também tenho um que, vamos dizer assim, da vida real, né? Digamos, sobre o que eu trabalho. Eu vou importar ele apenas para dar uma ideia de como é, da complexidade que pode chegar, né? Então, vou deletar esses aqui. Importar. Então, o que eu uso mesmo no meu dia a dia, vamos dizer, é esse daqui, ó. Veja que ele até demorou um pouco, mas finalmente criou. Então, veja só. Então, por exemplo, para conceder um benefício, ó, eu criei aqui. Ele não achou algumas variáveis. Mas veja o quão complexo é. Ó. Renda, não sei o que, não sei o que. Então, só de eu clicar aqui, apesar dele não ter achado algumas variáveis, né, que eu não tenho aqui, eu teria que inserir, ele veja o quão complexo pode ser, né? Toda vez ele vai reclamar porque eu não tenho a variável. Como eu já passei sobre isso, eu não vou me dedicar novamente. Mas vejo o quão complexo pode ser, né? Quantos tipos de... Aqui já tem a parte de ciências, ó, de exigência. Toda vez que chega alguém com exigência, nossa, eu já conheço essa exigência. Renda maior do que 1/4, né? Eu trabalho com LOAS, então existe essa questão. Então eu já chego aqui, ó. Pronto, ele já marcou a questão da exigência. Veja que é algo um pouco complicado, ó. Exigência, depois exigência de BPC, depois exigência de 1/4, depois exigência... Aqui é onde está o texto mesmo. Se eu clicar 2 vezes, ó, então ele vai copiar, vou colocar aqui apenas com a... Olha o tamanho do texto, né? Texto grande, que eu não preciso ficar copiando, colando. Já sei que ele está ali, dou 2 cliques e venho para cá e ele já funciona. Então é mais ou menos assim que funciona, né? Pode chegar nessa complexidade de sistema. Bom, mesmo com as falhas, eu vou imprimir aqui um texto só para ter um aí. Pulando. Então veja o texto, né? Ó. Artigo tal, tal. Então eu não coloquei, né, o NB aqui. Então é mais ou menos assim que funciona. Acho que eu finalmente terminei, né, o tutorial, que eu espero que tenha sido esclarecedor e eu espero que outras pessoas possam usar, né, o sistema e terem bons resultados. Acho que isso é tudo. Obrigado.